Graças, paz, louvado e engrandecido seja o nome do nosso Senhor Jesus. Estava aqui meditando e me veio a lembrança, a recordação de uma passagem do Senhor com Elias. Assim que Elias fugiu de Jezabel, depois de entrar numa angústia profunda a ponto de pedir sua própria morte, ele se escondeu numa caverna e lá o Senhor enviou os anjos para servi-lo, para cuidar dele. E depois o Senhor perguntou para ele o que ele fazia lá, o que ele estava fazendo ali. Ele diz que as suas entranhas se removiam de grande temor pelo Senhor e que todos os profetas tinham sido mortos e ele estava sozinho. E aí Deus então manda ele se levantar e andar, e ele vai para o Monte Horebe. Depois de andar 40 dias e 40 noites. E lá o Senhor novamente aparece para Elias. E o Senhor pede para que Elias fique em um determinado lugar, no altar, no monte. E ali o Senhor passa em meio a uma tempestade, um forte vento, onde os morros são atingidos e pedras são quebradas pela força do vento. E o texto diz que Deus não aparece para Elias em meio a esse vento forte, a essa tempestade. Depois diz que Deus faz acontecer um forte terremoto, mas Deus também não aparece por meio do terremoto. E depois diz que Deus faz vir o fogo, faz cair fogo do céu, mas Deus também não aparece no fogo. E aí depois o texto diz que Deus faz soprar uma brisa suave, um murmúrio de uma brisa suave. E então Elias percebe a presença de Deus, esconde o seu rosto, e Deus novamente pergunta para Elias: "Que fazes aqui?" E Elias novamente dá aquela resposta de que as suas entranhas se removem, as suas entranhas, o seu interior sente profundo temor diante do Senhor. E todos os profetas tinham sido mortos e só ele tinha restado, ele estava solitário. E eu fiquei pensando então sobre isso e imaginando como Deus compreende a nossa fragilidade, como Deus sabe lidar com as nossas limitações. Deus se apresenta para
para Elias, primeiro na sua necessidade de alimento, na sua necessidade de vigor físico, dando a ele o alimento. Além do povo de Israel lá no deserto, que vinha o maná do céu, eu não me lembro de outro fato, onde nós temos também o fato de Jesus, né? Onde os próprios anjos vêm servir a comida. Elias é um desses privilegiados de comer uma comida preparada pelos próprios anjos. E depois, Deus se mostra para Elias por meio dessa tempestade terrível, esse vento tão forte que quebra as pedras, as rochas. E eu fico imaginando Deus dizendo para Elias, tentando dizer para Elias que ele governa, que ele tem esse poder que destrói os montes, que destrói as pedras, que esmiuça as rochas. Depois eu fico vendo Deus por meio desse terremoto dizendo para Elias também que ele remove a terra, que a terra está debaixo do seu governo. Depois Deus se apresenta, Deus faz cair fogo. E todos esses, o forte vento, o terremoto e o fogo são formas de nós percebermos esse poder extraordinário de Deus. Mas o mais interessante que eu percebo aqui é que, além de Deus se mostrar para nós como Ele precisa ser conhecido por nós, Deus vai se revelar a nós na forma em que nós mais necessitamos. Depois disso, Deus faz soprar uma brisa suave. Eu estou aqui num lugar elevado, um lugar de oração, um monte, e foi exatamente isso que me fez lembrar dessa passagem, o fato de estar sentindo essa brisa suave. É algo que promove a paz, é algo que nos dá muito senso, pelo menos nessa minha experiência, da presença de Deus. E eu imagino que para Elias isso também foi. Para um coração angustiado, para um coração perplexo, o poder manifestado pelo vento, o poder manifestado pelo terremoto, o poder manifestado pelo fogo, não é comparado ao poder da brisa suave. A brisa suave acalma, a brisa suave tira o pavor, tira o medo, tira a angústia, nos enche de esperança. Então Deus se mostra como Ele precisa se mostrar, como Ele precisa ser conhecido por nós. Mas acima de tudo, Ele se mostra da forma que nós mais necessitamos. Se nós estivermos no lugar em que Ele nos mandou ficar, se nós estivermos indo e permanecendo onde Ele quer que nós permaneçamos,
Deus vai se mostrar da forma que nós conseguimos mais percebê-lo, mais experimentá-lo e receber aquilo que somente Ele pode nos dar. A paz que vem por meio dessa brisa suave. Esse senso da quietude, da tranquilidade que a brisa suave expressa e que é transmitida para o nosso espírito. Depois disso, Deus dá orientações a Elias. Deus não questiona. Ele faz a pergunta 2 vezes para Elias. E eu fico imaginando que talvez Deus poderia conversar mais com Elias. E ele conversa, ele diz para Elias: olha, Elias, eu ainda tenho vários profetas que não se renderam. Ainda tem muita gente como você que não se rendeu, que não dobrou o seu joelho diante de Baal. É como se Deus estivesse dizendo para Elias: Elias, você não está sozinho. Elias, tudo que está acontecendo é por minha permissão. Porque como eu acabei de mostrar para você, eu controlo tudo. Nada disso estaria acontecendo se eu não estivesse permitindo. Talvez Deus estivesse dizendo para Elias: não justifica esse medo todo, esse pavor todo. Mas Deus entende, Deus compreende. Ele simplesmente diz para Elias: vai lá, ungir Eliseu como profeta, ungir Jeú, Azael. E esses homens, eles dariam sequência àquilo que Deus estava fazendo através de Elias. Então Deus compreende nossas dificuldades e, é claro, Ele nos direciona para o seu propósito e Ele se mostra para nós como de fato nós precisamos, nós necessitamos, nos dando paz, nos dando alegria e nos enchendo de esperança. E sempre dizendo para nós que nós nunca estamos sozinhos.